você já deve saber, da vida de Santa Isabel. Algumas coisas foram faladas na lição de entrada, mas Santa Isabel, ela tem a grande vocação dela é de fato a união e a paz. Você viu que na coleta, na oração, oremos inicial da missa, foi isso que a gente pediu. Ela nasce em 1270 e só o nascimento dela já traz reconciliação entre o pai dela, que era Pedro III, o rei, com o seu pai. O seu pai era o rei Jaime. Eles estavam sem se falar. O fato de não ter nascido a criança já trouxe proximidade e os dois se reconciliaram. Ela foi educada na fé por esse seu avô, chamado Jaime, que a educou então na fé desde a infância. Aos 8 anos ela já rezava o ofício e já buscava a missa e a adoração. Desde a sua infância a gente pode ver já relatos da sua simplicidade, da sua humildade e da sua santidade. Como era naquele tempo, aliás, quando ela chorava, como criança, aquela coisa toda, bastava que o rei, o seu avô, mostrasse uma imagem de Jesus crucificado ou uma imagem de Nossa Senhora, e ela parava de chorar e ficava contemplando a imagem. Como era costume naquele tempo, ainda mais quando eram famílias nobres, se formava acordos nos casamentos para que houvesse a união de reinos. E assim se fez. Aos 12 anos ela é então entregue para se casar. De novo, outros tempos, esperou ela virar de fato mulher. Quando virou mulher, ela foi dada em casamento a Dom Dinis, que vai se tornar rei de Portugal e vai fazer com que ela sofra muito. Ela sempre se manteve fiel às práticas da caridade e à oração, mesmo naquela pompa daquela corte, século XIII. Havia muita pompa, tanto na igreja quanto na realeza, mas ela sempre se manteve simples e sóbria em relação a tudo isso. Sempre destinava uma parte do soldo que ela recebia, o tipo de salário que ela recebia do seu esposo. Pensa só, o salário, né? Entre aspas, mas o salário de uma rainha, quanto que era? E ela distribuía tudo aquilo para a caridade, para os pobres. É disso também que vem uma tradição de sempre a primeira-dama dos países, seja rainha, ou seja, numa democracia, ela sempre ou deveria, né, cuidando dos pobres, cuidando daqueles que sofrem. Por isso que vira e mexe, as primeiras-damas, elas estão bem envolvidas nesse cuidado com os pobres. A tradição vem já de Santa Isabel. Como o padre disse, ela vai sofrer muito com o marido. O marido era um guerreiro, era um homem criado para o machismo, criado para ser rei naquela época. Então, um homem muito grosseiro, muito estúpido, muito violento e adúltero. Em determinado momento da vida dele, ele mantém 8 concubinas. E era notório, era algo comum, assim, no sentido assim, da realeza, da nobreza, saber desses adultérios. Então logo chega também no ouvido dela todo esse adultério. Ela vai encarar isso com resignação, com persistência e com um dever de rezar pelo marido. Ela não olhava aquilo como uma afronta a ela, ela olhava aquilo como uma afronta a Deus, como uma afronta ao seu povo, porque ele, como rei, deveria dar o exemplo, e como uma afronta à sua própria alma, aquilo que ele estava fazendo com a sua alma. Então, ela começa um longo caminho de penitência e de oração pelo esposo. Depois que ela teve um filho, quando já moço, já saindo da adolescência, ele se revolta contra o pai. E aí ele quer tomar o reinado. Então começa uma guerra civil em Portugal.
essa guerra civil entre o pai e o filho. Isabel, vendo que o pai tinha a capacidade de massacrar o filho, primeiro que era rei, primeiro que tinha mais poder, e também por causa da experiência. Então, Isabel vai até ao rei e implora para que o rei tenha misericórdia do filho. Isso causou uma certa intriga na corte, porque muitos começaram a ver que ela está defendendo o seu filho, ela estava do lado do filho, mas ela buscava a paz dos dois. Então, quando encheram a cabeça do rei, eles começaram a falar que ela ficava partidária do filho. Ela então é exilada. O rei, o seu esposo, mais uma vez fazendo ela sofrer, tira ela da corte e faz com que ela viva na mendicância. Passado algum tempo, eles se restabelecem. Ele percebe que era a intriga de quem queria o poder ali na corte, que encheu a cabeça dela. Ele reata com o seu filho e aí vai buscar a mãe. A partir disso é que esse homem começa a mudar. A partir disso, esse rei então começa a buscar Deus e a valorizar a sua família. A caridade de Isabel sempre foi conhecida, você sabe da história famosa, não vai falar aqui, mas não é que os pães se transformaram em rosas, o seu marido implicando com a caridade, falando que ficava dando comida para pobre toda hora e ficava enchendo o castelo de pobre. Então um dia ele implicou com ela e foi atrás dela para ver o que ela carregava, e ela disse: carrego rosas. E aí, a hora que ela abriu o manto, de fato, aqueles pães tinham virado rosas. Esse é o milagre mais famoso de Santa Isabel. Depois que o marido morre, já convertido, o filho também, ela então se despede da corte e vai morar numa obra religiosa. Ela vai morar como religiosa. Ela entra ainda como rainha. Ela entra na ordem terceira dos franciscanos. Os franciscanos estavam começando nessa época. Era um escândalo uma rainha ser de uma ordem mendicante, mesmo como leiga, mesmo como rainha. Era um escândalo, porque havia várias promessas que essa pessoa tem que fazer. Mas depois que o marido falece, ela vai cumprir então o desejo da sua alma, que é ser religiosa, e vai entrar num convento em que ela mesma financiou para ser construído. Ela morre logo depois disso, morre aos 65 anos, e o primeiro milagre que se vê depois da morte é que quando ela morreu, já o ambiente ficou cheirando rosas, e já a partir disso todos aqueles que tocavam no seu caixão, no seu corpo, alcançavam graças. Foram muitas graças no velório, nas exéquias de Santa Isabel. Depois já começou então uma devoção, depois do falecimento dela, uma devoção a Santa Isabel. E muitos milagres eram contados. Então o Vaticano foi estudar, e 300 anos depois, já no processo já de canonização, de fazer ela santa, exumaram o corpo e o seu corpo estava intacto. E até hoje permanece assim. Então morre no século XIV, começo do século XIV, e até hoje o corpo de Santa Isabel ela está intacta. O que a gente pode tirar de tudo isso? Né? Primeiro, a gente precisa aprender a ler os sinais que Deus deixa de fato. A gente precisa aprender a ler o rastro de Deus nas coisas. Veja, agora de pouco então, essa paróquia ganhou uma matriz, ganhou a compadroeira Santa Isabel. Se a gente pensar bem, então nada é coincidência. Deus poderia ter colocado um outro santo aqui para ser padroeiro dessa igreja quando foi construída. Um outro santo ou uma outra santa. Um santo que cuidasse dos pobres, como São Francisco, como São Antônio. Um santo educador, como São João Bosco. Um santo, sei lá,
como São João Paulo II, uma santa como Santa Teresa d'Ávila, como a Teresinha do Menino Jesus, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: por que Santa Isabel é a nossa padrinha? Porque essa paróquia é a Sagrada Família. Então tem que ser uma santa relacionada à família. E aquilo que o padre sempre fala, e falei desde o primeiro dia que eu cheguei aqui: ser Sagrada Família e agora ser Santa Isabel é uma vocação, é um querer de Deus para nós. Quando um santo nos escolhe, diferente do que a gente pensa, é o santo que nos escolhe, a partir do mandato de Deus, a gente tem que se perguntar: por que esse título, por que esse nome, por que esse santo foi dado a esse povo? Como o padre disse no primeiro dia, e agora é confirmado com tudo isso, a vocação dessa paróquia é salvar as famílias. A vocação dessa paróquia é salvar as famílias. Lógico, todas as paróquias têm essa missão, mas de alguma forma a gente precisa fazer mais do que as outras paróquias, porque está impresso no nosso DNA, no nosso chamado, na estrutura daquele que Deus nos deixou para nos santificarmos. A Sagrada Família de Nazaré e Santa Isabel, uma santa específica de família. Por isso, se a gente olhar bem, apesar de bastante coisa a gente fazer aqui na paróquia, ainda a gente está fazendo muito pouco pelas famílias. Muito pouco. É só a gente ver como é que estão as nossas famílias. Como é que estão as famílias da nossa rua? Como é que estão as famílias desse território paroquial? De forma que, se uma mulher como Isabel foi capaz de converter uma família, se a gente assumir essa missão de que é a minha missão converter a minha família, se eu parar de deixar essa missão para o outro, para o meu esposo, para a minha esposa, para o meu filho, ficar terceirizando e encarar como essa é a minha missão nessa paróquia, salvar a minha família, se vê tantas famílias restauradas, e que uma família pula para outra, pula para outra, pula para outra, esse bairro estava mudado, essa paróquia estava mudada. É a gente entender que essa restauração das famílias, ela passa, antes de tudo, pela sua santidade. A sua santidade. Quanto mais Isabel foi santa, mais ela teve a capacidade de lutar por eles. O negócio que a gente fala assim, que quer converter a família, mas não demonstra isso. A gente fala que quer converter a nossa família, mas fica num discurso vazio. Porque se a gente querer, vai acontecer. Porque se a gente querer, a gente vai lutar por isso. E aí vai acontecer. Isabel, ela não aceitou perder a sua família. Ela não aceitou perder o seu marido, por pior que ele fosse. Não aceitou perder os seus filhos, inclusive esse que se revolta contra o pai. Ela não aceitou isso. Ora, o que eu posso fazer? Eu posso brigar? Posso escandalizar? Posso fazer o quê? Eu vou pelas armas espirituais. Qual é a primeira arma espiritual que ela percebeu? A minha santidade. Quantos casais, quantas famílias que se perdem no meio de acusações, que se perdem no meio de intriga, de briga, de desunião, de esperando que o outro mude e não dar o braço a torcer. Isabel mostra como se reconciliar, como unir a família, como ser um sinal da paz de Jesus dentro de casa. É fácil? Não é fácil. Você viu a vida dela.
Mas não tem nenhum item que o padre falou da vida dela que fala que ela reclamava, que ela murmurava. Ela tinha nítido: a minha missão é salvar a minha família. O padre sempre fala disso. Você também só tem uma missão nessa terra: salvar o seu povo. Quanto mais você salvar o seu povo, mais você se salva. Quanto mais você se salvar, mais você tem a capacidade de salvá-los. Então, só tem um jeito: a santidade. Pode ter ajuda terapêutica, pode ter ajuda de psicólogo, pode ter ajuda de padre, mas enquanto você não se decidir a ser santo, não vai mudar nada. Talvez esse ano a gente recebeu, tendo Santa Isabel como padroeira também da paróquia, um grito de Deus, para ver se a gente acorda. Um grito para ver se a gente acorda diante de tantas famílias que têm se perdido e se afundado. É como se ele falasse: povo meu, é vocês que têm que buscar o perdão. É vocês que têm que salvar o seu povo. É vocês que precisam resgatar esse povo. Padre, eu não sei fazer nada. O padre já falou isso. Eu também não sei fazer nada. Eu não tenho solução de nada. A única resposta que eu tenho é: seja santo. Imite Isabel, e você vai salvar eles. Por mais distante que você acha que aquele filho, aquele seu parente, seu marido está longe, talvez ele vai voltar primeiro do que muitos que estão aqui. Mas para isso vai precisar da sua disposição e da sua resignação. Se é isso, então eu preciso entender que eu tenho que ser um ponto de união em casa. Isabel foi isso. Isabel foi a ministra da paz na sua casa. Isabel foi o eixo de união dentro de casa. A união não veio da noite para o dia. Houve muitas desafianças. Com certeza o demônio atentou em largar tudo. Não vale a pena. Mas ela sabia, ela tinha nítido que ela precisava lutar por eles. E aí então entra essa missão sua, santidade, e ser um canal em casa da paz de Cristo. Por que o padre fala isso? Porque muitas vezes a gente está no meio da discussão, está no meio da bagunça, está no meio da desunião dentro de casa, vindo da igreja, buscando a Deus, ainda sou eixo de escândalo para os que estão afastados, dentro de casa. Porque em casa não dá para você pôr máscara. As pessoas da sua casa conhecem você. Elas sabem tudinho de você, sabem as suas virtudes, sabem os seus defeitos, elas sabem tudo de você. Então, quando vem as armadilhas do inimigo em relação à treta, à confusão, à fofoca, diz que me diz, sou eu que tenho que ser o ponto de união, sou eu que tenho que ser o ponto de paz. E se é preciso que eu sofra, que caia comigo, que permaneça em mim a injustiça, os dedos apontados, que permaneça em mim a injúria, que assim seja. E não que eu fique estrilando, brigando, xingando, usando de palavrões, usando palavras que só traem a maldição dentro de casa. Ou uma desistência daquilo que é a família, desistência da própria vida em família, fazendo da família só um posto de gasolina, onde eu vou lá, como, me alimento, assisto minha televisão e cada um por si. Não é cada um por si, mesmo os seus filhos que já estão casados, que já estão fora, seus netos, esse povo é seu, você tem que lutar por eles. Não
não é porque eles estão fora de casa que esse povo não é seu, você tem que lutar por eles. Mas aí eu não posso cair em pecados que são esdrúxulos para o tempo que a gente vive. Esdrúxulos no sentido assim, perder-missa, de não rezar, de ficar com rancor no coração, seja aqui na igreja, seja lá na família, de não escutar a palavra, de não amar Jesus Eucarístico. É coisa esdrúxula, é coisa que você já devia ter superado. Mas vira e mexe, a gente atende na confissão aí pessoas que são de missa, que servem na igreja. Ah, padre, faltei da missa domingo. Ah, padre, não estou rezando. Ah, padre. Então a pergunta é: você quer de verdade salvar a sua família? Se você quer, você não vai dar esses vacilos. Esses vacilos é de nego iniciante, nego que não entende direito. Mas você já entende e já sabe que só há graça para salvar a sua turma. Então, se eu quero de verdade, eu não vou dar vacilo na vida de oração, na vida eucarística. Eu não vou entrar em cilada, em alfinetada, em discussão, de filho adolescente, do que escuta lá na faculdade, do que escuta lá na televisão, de esposa ou de esposo que fica cutucando aí para tretar, para dar separação, para dar tanta coisa. Eu não vou ficar dando margem para bebida, para pornografia, para droga dentro de casa. Mas o meu jeito de amar é essa família, é falando palavrão dentro de casa, é a postura diante das mídias sociais. A pessoa, ela usa da internet para tudo quanto é pecado, e aí não tem tempo para rezar, não tem tempo para adorar, não tem tempo para vir na missa. Quantos, por exemplo, maridos que transformaram o time em Deus, o churrasco em Deus? Quantas mulheres que estão descompassadas, descontroladas na questão financeira, na questão de compra, enganando o marido aí, comprando coisa escondida, ou o marido também, não é? Comprando um monte de coisa que não tem necessidade para a família. Cada centavo que entra na sua família é abençoado por Deus para o sustento dela, e não para o benefício meu. É meu dinheiro, eu trabalhei. Há uma responsabilidade diante da igreja, de você ser fiel ao dízimo, é ensinar as pessoas dentro de casa o compromisso que se tem e o dever que se tem de cuidar da casa de Deus. Mas não, a gente vai e gasta com tudo quanto é bobeira, e daqui a pouco está lá endividada, apostando em quanta gente que a gente está atendendo agora, gente que fica apostando em celular, apostando quantos escanteios vai ter no jogo, quantos cartões amarelos. Você está vendo aí o jogador da seleção envolvido em escândalo de venda de resultado. Jogador da seleção, e a gente bocosando, achando que tudo é limpo, que tudo é às claras, que tudo... Quanta coisa que a gente se perde em preocupações materiais. Preciso levantar um muro lá em casa, aí trabalha no final de semana, não vem na missa. Esse trabalho não vai produzir fruto nenhum. Cada coisa tem o seu tempo. Domingo é dia de Deus, domingo é dia de missa, senão sua semana vai ser infrutífera. Você vai estar desprotegido a semana inteira. Quanta gente que, no desejo de ter relacionamento, de ter coisas, vendem a sua fé e vão embora para uma aventura aí espiritual e não sabe de onde brotou. Uma pessoa que se diz milagreiro, se diz que tem o poder de Deus e abandona a Eucaristia. O lugar de você salvar a sua família é na Eucaristia. Eucaristia e a Virgem Maria.
O que salva a sua família é a santidade. E santidade necessita do quê? De você confessar com frequência, comungar com frequência e ter. Não tem solução fácil, não tem solução mágica. Não tem ninguém que tenha a chave de tudo aí que vai. Olha, venha para cá. E isso pode ser até, inclusive, na igreja católica. Não estou falando só de protestante, não. Porque muita gente fica atrás aí de padre milagreiro, de padre isso aqui, mas isso aqui, e despreza a Eucaristia, despreza a sua missa da sua comunidade. E vai aquele bandão atrás de milagres, de portentos, de isso aqui. Não vai converter a família assim, não vai. É uma luta silenciosa e por isso que muitos desistem. É uma luta que necessita fidelidade a cada dia, como foi Santa Isabel. Quando a gente pega o roteiro da vida de Santa Isabel, parece que foi fácil. Não foi 50 anos rezando, 50 anos se dedicando à vida de oração, à vida sacramental. Você precisa aprender uma outra coisa que Santa Isabel ensina muito. E tudo isso que o Pai está falando vale para a nossa paróquia, enquanto paróquia, não só enquanto pessoa, enquanto família, enquanto paróquia. Isso aqui é uma palavra para toda a paróquia. De novo, a missão dessa paróquia é salvar as famílias. A gente está fazendo pouco pelas famílias. É só você ver como é que está a sua família, como é que está a família da sua casa. A pergunta é, veja só, está todo mundo que eu quero da minha família aqui? Então você não está fazendo direito. Então você não está se santificando direito. Porque se você fizer, eles vão vir. Então entra um outro exemplo de Isabel para todos nós, família, paróquia. Saber sofrer. Saber sofrer. A gente vive num mundo que as pessoas querem fugir da dor. Só que a dor é algo inerente do ser humano. Nesse mundo decaído é algo inerente, é algo que já vem de bônus. O pecado de Adão trouxe isso para todos. Jesus sofreu. Só que há uma diferença quando eu sei sofrer. Porque a oração, o sofrimento, ela se torna oração quando eu sei sofrer. E se tem um negócio que é capaz de comover o coração de Deus, é a capacidade de saber sofrer, de saber oferecer, de parar de murmurar. E tudo, absolutamente tudo que for acontecendo na sua vida, você pensar, eu tenho que salvar a minha família. Então, Jesus, eu ofereço esse sofrimento, essa injustiça, isso que eu estou passando, essa humilhação, eu ofereço pela salvação dele, pela salvação dela. Mas a gente cai no murmúrio. O demônio tem feito desse mundo, dessa sociedade, de modo especial do país, um país de chorões, um país de lamúria. O quanto que uma lágrima, uma injustiça, uma humilhação comove o coração de Deus. Você não precisa procurar. Essas coisas vêm, como o Padre falou, a gente vive numa sociedade decaída. A gente vive numa sociedade em que as pessoas não aceitam Deus. Então, o pouco que você faça para Deus, você vai pagar o preço. O pouco, você vai pagar o preço. Você viu agora do pouco. O preparador físico da seleção de basquete feminina, ele repostou uma publicação do Padre Paulo Ricardo falando contra o aborto. As jogadoras da seleção se uniram e pediram a cabeça dele. E ele foi demitido. Por causa que ele mostrou a sua fé. Passou uns 10 dias, o técnico, que é o cabeça da seleção, esse foi o preparador físico. O técnico, que também é católico, não aceita. Entregou a carta de demissão. Foi homem o suficiente de morrer com o irmão. Isso foi os caras.
amanhã é você. Mas vai ver o testemunho deles. Vocês estão lamuriando. Vai ver o quanto, por exemplo, de pessoas que têm usado o exemplo deles, chamando eles aí para podcast, essas coisas todas, para eles falarem do que aconteceu. Você se lembra, faz uns 2 anos aí, o cara também, jogador de vôlei, ele postou indignado uma imagem criticando o super-homem lá dando beijo em outro cara. Ele diz assim, numa sexualização das crianças, dos adolescentes. E veja, cada um faz o que quer no seu corpo, mas depois responda com Deus, não é isso? Agora, você querer induzir a normalidade a algo que Deus fala que é errado, como o aborto, como o sexualismo, como o divórcio, como a bebida, como a droga, que você é o jogador, até hoje está sem trabalho. As empresas, elas pressionaram aquele time de vôlei para ou manda o cara embora ou a gente para de dar dinheiro. Que mundo está vivendo? Só que aí você tem que ter a capacidade de não se escandalizar. Você tem que ter uma capacidade de saber sofrer. Lógico que dói, lógico que chora. Lógico que a pessoa, não é? Com certeza esses homens choraram sozinhos. Essa coisa, por exemplo, essa coisa diabólica, que é essa questão do cancelamento, que é um lixamento midiático nos dias de hoje, é um lixamento, em que a pessoa se vê sozinha e o Brasil inteiro detonando a pessoa por causa de valores do Evangelho. Se a pessoa de fato não tiver essa capacidade de saber sofrer, e por quem eu estou sofrendo, se revolta inclusive contra Deus, ou vende os pontos. Santa Isabel não deixou se vender, não entregou os pontos. Você não pode entregar os pontos. Não é porque todo mundo está falando que a família divorciada é normal, que o pai de um lado, filho de um lado é normal, que homem com homem, mulher com mulher é normal, que não é. Você tem que lutar pelos valores da família. A gente vive num país em que um bando de soberbo, de toga, quer dizer o que é aborto e o que não é, contrariando Deus. Olha o mundo que você está, acorde. Não adianta o povo todo estar contra o aborto. Eles vão passar isso na caneta, na canetada. E daqui a pouco, amanhã ou depois, é sua filha, sua neta que está querendo fazer aborto. É sua filha, sua neta que está cancelando você, o padre, ou quem quer que seja aí que falou os valores da vida do Evangelho. A luta, a guerra é contra a família. Pega o livro do Apocalipse, você vai ver. A luta é contra a família. Se você não saber sofrer, não saber passar o Calvário, sabendo chorar, mas está passando de cabeça de pé, você não vai salvar ninguém, nem a você mesmo. Por isso, mesmo que, por exemplo, agora eu estou desempregado, padre, não sei o que eu faço, estou desesperado, confie em Deus. Padre, olha só, fizeram uma injustiça para mim lá no serviço e tal coisa, confie em Deus. Padre, ninguém valoriza o que eu faço lá no serviço, eu sou humilhado, confie em Deus. Padre, meu filho está distante, minha filha está distante, meu esposo, você confia em Deus e faz a sua parte. Saiba chorar no peito de Jesus. É ali que você tem que chorar. Como o padre disse, você tem o direito de chorar. Mas saiba chorar. Você não tem direito de desesperar. Isso vale também para o luto. Quantas pessoas que não sabem lidar com o luto? Ninguém vai ficar para semente. Aí vem a mulher revoltada aqui, padre, Deus levou meu pai, não sei o quê, por que Deus fez isso? Não sei o quê. Você perguntou quantos anos ele tinha? 90. Né? Você tem que
lutar pela sua família sendo uma alma generosa. Não se deixe vencer em generosidade, em caridade. Você lembra que a carta de Santiago fala que a caridade ela paga uma multidão de pecados. A caridade não é dar o que resta, dar o que sobra. A caridade é tirar de si para dar para o irmão. A caridade é ver que naquela situação poderia ser alguém da minha família. A gente vive um estilo de caridade também na igreja aburguesada, de dar o que sobra, de dar quando dá, de não ter obrigação com os pobres, de não ter obrigação com quem está doente. Olha o sofrimento que está nessa paróquia desde que eu cheguei para conseguir montar uma pastoral da saúde. Pode perguntar para as meninas. Desde que eu cheguei, estou falando, não tem gente para ir visitar doente. E quando eu estiver doente? E quando alguém, meu marido, meu esposo estiver doente? Quão pouco nós estamos fazendo pelas famílias? Qual a necessidade das pessoas quanta necessidade das pessoas na hora da dor, na hora do sofrimento, de ter alguém que leia uma palavra, que fale uma palavra. Você sabe o quanto que vale para você quando você está sofrendo e recebe uma palavra que vem de Deus, da boca de Deus, seja de quem for, do padre ou de um leigo. Mas olha aí, 3 anos que eu estou aqui, não consigo montar a pastoral da saúde. Será que a gente está de fato cuidando dos pobres? A gente não pode resumir o cuidado com os pobres de entregar cesta. Isso é assistencialismo. Isso aí isso a prefeitura faz, gente. A fome das pessoas é a fome de Cristo. A cesta, a comida de pobre, o que a gente faz com os moradores de rua, tudo isso tem que ser um caminho para a pessoa matar a sua grande fome, que é a fome de Deus. Quantas paróquias se perdem, por exemplo, nessa questão de cesta básica? Olha aqui, a gente dá todo mês 2.000 cesta básica. Aí tem 20 pessoas na catequese. Está errado. É preciso um cuidado real com o pobre, não simplesmente dar cesta básica. Eu tenho visitado, não estou falando de pastoral do quilo, não estou falando de centino, estou falando de eu enquanto família. Estou visitando as pessoas que precisam. Estou levando meu filho adolescente que acha que nada dá certo na vida dele, que questiona por que ele não tem o celular da última moda, questiona o tênis dele. Eu estou levando meu filho para ver a dor das pessoas, mas nem eu estou vendo. Eu levo ele, por exemplo, para ver enfermo, pobre, famílias que têm muito menos do que a gente, mas nem eu me mexo do sofá. Qual é o exemplo de caridade que eu estou dando para eles? Qual é o exemplo de confiança em Deus e generosidade que eu estou dando para eles? De novo, a necessidade de salvar a família. Ela não se deixou abater pela fidelidade da oração. Cada um faça o exame e pensa: eu estou sendo fiel na minha prática de oração todo dia? Então eu não estou querendo salvar eles. Se eu não estou rezando, eu não estou querendo salvar eles. Eu não estou querendo nem me salvar, nem salvar eles. Se eu não tenho um momento todo dia para rezar em família. Padre, ninguém quer em casa, começa você. Ninguém quer em casa, começa você e seu filho, seu menininho, sua menininha, começa vocês dois. Mas tenha fidelidade na oração. Não se deixe levar pelos ventos, não se deixe levar por devocionismo. A devoção, você sabe, a gente sempre está incentivando, mas muita gente cai em devocionismo. O que é isso? Faz uma novena de Santa Teresinha, acha que já vai ganhar graça. Demora, é custoso, depende da liberdade das pessoas, não vai ser passe de mágica. Quanta gente que trata Quaresma São Miguel, trata
a novena Santa Teresinha ou qualquer outra devoção como se fosse uma mágica. Não vai ser, gente. Vai ter que rezar muito. Você vai ter que fazer, talvez, quaresma São Miguel a vida inteira, para a libertação de alguém do vício, por exemplo, da sua família. Eu fiz no ano passado, não deu certo, não vou fazer. Aí, se Isabel pensasse assim, é porque a gente vai tratando essas práticas de devoção como se fosse devocionismo. A gente acha que basta ganhar a rosa Santa Teresinha e pronto, já estou de boa. Quando precisa, de fato, de uma vida de oração, de uma vida intensa de oração. Agora, vai rezando, estou rezando. Como que eu quero salvar o meu casamento se eu não estou rezando? Penúltima coisa, você precisa aprender a ter realeza. Realeza. Deixa eu dizer que aqui na paróquia precisa muito. A gente tem um escritor carioca, que já faleceu faz tempo, chama Nelson Rodrigues. Ele fala que o brasileiro tem um instinto de vira-lata. Sabe? Ele acha chique ser relaxado. Ele acha chique não ter estudo. Quando alguém, por exemplo, se destaca no estudo, aí a outra já fala, eu não estudei nada, eu sei que não. Como se isso fosse vantagem da ignorância em relação, por exemplo, à liturgia, às coisas de Deus, às coisas da casa. Simplicidade não quer dizer ser paupérrimo. Simplicidade não quer dizer ser relaxado. Você tem que ter realeza. Isabel, você viu que foi falado na missão. Ela nunca gostou de joia, de passeio, de tal e coisa, mas ela tinha realeza. Ela sabia que aonde ela ia como rainha. E não é roupa, mas é dignidade. Cabeça de pé, é realeza. Não é barraco, não é estupidez, não é deboche. Quanta gente debochada, debocha de tudo. O humor é uma coisa, o deboche é um jeito da gente cutucar o outro. Pela brincadeira se cutuca o outro. É deboche é pecado. O humor é outra coisa. Agora veja, essa mania que a gente tem aqui na paróquia de fazer pela metade. E tá bom o que eu faço. O importante é o coração, vamos fazer. Não é assim. Você tem que ter realeza. A virtude da realeza é magnanimidade, é ter o coração de Deus em tudo que você vai fazer. Se você vai passar uma toalha, você tem que lembrar que essa toalha é para Deus. Se você vai preparar a missa para ler, para cantar, você tem que ter realeza. Errar, todo mundo erra. Errar, Isabel errou. Agora, falta de dignidade nas coisas, ela trava o reino de Deus e trava inclusive a sua conversão. E aqui vale, olha só, saia de fofoca, saia de diz-que-me-diz-que, saia de criticar tudo, seja da família, da paróquia, grupo de zap. Não fica entrando nessas coisas que não é realeza. Qualquer coisa critica, não consegue ver a graça de Deus a cada dia. O fato das luzes estarem acesas hoje, agora, para essa missa, é graça de Deus. Por quê? Porque de onde veio esse dinheiro? As pequenas velas, a toalha, qualquer coisa é graça de Deus, é um milagre de Deus. Hoje a gente não enxerga, a gente critica, a gente fala mal, a gente acha que não está bom, a gente não faz a nossa parte, a gente acha que o importante é o coração. Por isso mesmo, isso aí devia causar medo na gente. Por quê? Porque se o importante é o coração, Deus sabe, por exemplo, se eu não preparei o que iria, Deus sabe se eu não preparei para cantar, Deus sabe que se eu estou falando mal do povo, do padre, do bispo, não sei do que, Deus sabe. Não adianta, não vai dar para esconder no dia do juízo.
E aí a gente se perde, um monte de coisa dentro de casa. O pai já falou. Quantas famílias divididas por causa de grupo de zap, de fofocaiada, faltando realeza. Por que você tem que entrar nessas discussões? Por que você tem que entrar lá para criticar tudo, para julgar tudo? Saia. Tenha dignidade, não importa onde Isabel ia. Isabel foi morar, quando ela foi afastada da corte, ela foi morar no chiqueiro. Ela nunca perdeu a realeza. Última coisa. Beleza. Essa paróquia precisa aprender a salvar as pessoas. Você precisa aprender a salvar as pessoas pela via da beleza. Santa Isabel, ela foi considerada por muito tempo a mais bela das rainhas. E aqui, é lógico que havia uma beleza física nela. Mas quando junta com a santidade, essa beleza estoura a boca do balão. Você precisa aprender a salvar as pessoas pela via da beleza. Isso passa pelo cuidado, por exemplo, da sua casa. Os detalhes, porque o padre falou, simplicidade não é ser paupérrimo, não é ser relaxado. Você pode ter uma casa que o chão é de barro. Você pode ter uma casa sem rebocar, sem nada. Mas ali pode ter beleza. Se antes de tudo você ir fazendo tudo aquilo por Deus e por eles. E aí você vai ter cuidado, vai ter equilibridade, vai ter ordem, vai ter limpeza. Isso vale aqui para a igreja também. Esse espírito de vira-lata que muitos têm, que tá bom, que a gente faz, a gente é pobre mesmo, a gente é cidade nova, a gente é isso vai contra o espírito da beleza. Aqui de novo, não estou falando de beleza física. Você viu o padre falando de São Drogo. E o quanto que as pessoas queriam ver ele depois de morto, da beleza que refletia São Drogo no caixão. Mas aqui não é que Deus transformou o rosto dele diferente, não, ele continuou fisicamente feio, mas era santo. A beleza da santidade era capaz de contagiar as pessoas. Ninguém aguenta gente murmurando, ninguém aguenta pessoa feia por dentro, ninguém aguenta. Acaba para nós padres que aguentar, né? A pessoa que vem com todo tipo de feiura por dentro. Quanto que está faltando então você manifestar essa beleza de Isabel? Coisas simples, as coisas belas. Simplicidade que fala de Deus. E que vale também o aspecto físico, a higiene pessoal, o cuidado com a sua roupa, não ser escandaloso na roupa, o seu carro. Tem carro que parece um chiqueiro, né? Aí vem buscar o padre. Né? Eu vou receber o padre. Eu vou levar o padre. O padre não é pessoa Cristo, persona Cristo. Se você fala assim, olha, você recebe uma ligação da secretaria, você pode vir buscar Jesus hoje? Você largar o seu carro lá que, né? Sua casa, sua veste. Então veja, seu comportamento. Então vale para tudo isso, no cuidado dos padres, no cuidado da igreja, no cuidado aqui da Eucaristia. Na responsabilidade que a gente tem em relação ao espaço sagrado. Olha o quanto que o padre Benito elogiou ontem. Porque de fato foi um milagre de Deus. Agora, tá bom? Não tá bom, gente, não tá bom. Porque cadê nossas famílias? Elas não vieram ainda por causa da beleza, então não tá bom. A gente tem que deixar mais bela ainda. Por dentro, aliás, externamente, mas internamente também, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente prega e naquilo que a gente é.
Quando eu olhava para Dom Bosco, as pessoas falavam assim, eu olhava para ele e via Jesus. Isso vai ser belo, isso é beleza, as pessoas precisam ver Jesus em você. Essa é a beleza. Quando você pega, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, olha a velhinha lá, tudo enrugada, curvada, assim. Quanto que aquela mulher era bela. Por quê? Jesus. A presença de Jesus. E aqui vale então, viver em estado de graça. Buscar a graça. São Tomás fala que não existe nada mais belo no universo do que uma alma em estado de graça. Todo dia nessa paróquia tem confissão. Fora os mutirões que a gente faz. Viver na graça. Organizar antes de tudo a casa, o carro interior. Não ficar brincando com a salvação. Não ficar brincando com o peso do pecado. Mas ser belo por dentro e por fora. Essa beleza externa, ela depende da interna. Quase que o pai está falando. Você que está enganhado, está enganhada, procura organizar a beleza interior. Você vai ver que vai aparecer. E aqueles que não aparecer é porque não suportam esse tipo de beleza. E aí você sai fora. Você não pode cair no mesmo erro da turma aí de buscar um corpinho bonito, um rosto bonito apenas. Depois de repente é um B.O.zão aí, ó. Não é uma jamanta para você pinchar. Mas a beleza interior, ela atrai as pessoas para Deus, as pessoas para perto de você. Santa Isabel nos ensina a lutarmos pela família. Se a sua turma não está aqui, então tem muito a ser fazendo. Carlos,